áudio da Andrea. Andrea, você está sem áudio? Agora coloquei, me escuta? Agora sim. Tá. Aí eu vou começar, então, compartilhando a tela. Enxergam a tela compartilhada? Vocês precisam falar, porque agora eu não enxergo mais ninguém. Eu só enxergo... Sim, tá compartilhada. Tá, obrigada. Então, eu queria agradecer Gilberto, Suzete e Mirtes pelo convite e dar parabéns pela realização do 15º Simpósio de Design, Arte e Tecnologia. Nessa apresentação, eu vou estar compartilhando uma proposta que a gente vem desenvolvendo no LabInter. Então, eu sou coordenadora do Laboratório Interdisciplinar Interativo, que ele está vinculado ao programa de pós-graduação em Artes Visuais da Universidade Federal de Santa Maria. E nós temos desenvolvido no LabInter algumas propostas desde 2011 em arte e tecnologia. Em especial, eu vou estar apresentando uma proposta que a gente vem desenvolvendo com inteligência artificial, que se chama Cyberfaces. E essa proposta, ela parte de algumas reflexões teóricas que a gente tem feito sobre a IA. Então, eu vou estar falando um pouquinho dessas reflexões teóricas que nos embasam, e depois eu vou estar mostrando, então, a proposta Cyberfaces. Se vocês puderem me avisar em 5 minutos antes de terminar o tempo, só para não me perder aqui. Então, sabemos que o grande olho que nos vigia atualmente passa pelos sistemas de inteligência artificial, nos vigiando constantemente e, na maioria das vezes, veladamente. É evidente e conhecido que várias práticas de vigilância baseadas em IA são atualmente utilizadas em todo o mundo por governos, instituições militares, entidades empresariais de diversas origens e por interesses diversos. Também sabemos que práticas de vigilância sempre foi uma constante nas relações sociais e políticas, alternando e diversificando suas tecnologias dependendo da época e lugar. Ou seja, estarmos sobre um sistema de vigilância não é algo novo com a IA, nem restrito a um sistema político e social específico. Nesse sentido, pensamos aqui as implicações sociais e subjetivas da vigilância no domínio da IA, como base para uma investigação estética, focando-se não apenas na análise crítica, mas também em uma sensibilização quanto às relações entre humanos e máquinas. Algumas criações poéticas que emanam das discussões sobre IA visam infundir uma dimensão humanística, não excluindo o humano das produções com inteligência artificial. Como temos falado, não há uma oposição entre humanos e máquinas, mas um agenciamento inerente que precisa ser questionado quanto à sua constituição. Não somos vigiados pelas máquinas, mas por humanos que estão agenciados com estas máquinas, pelo menos por enquanto. Observamos que tem ocorrido uma mudança profunda nas metodologias de vigilância, muitas vezes a fim de promover agendas de governança autocrática, sustentando preocupações sobre invasões aos direitos fundamentais de privacidade, minando a confiança pública aos princípios democráticos. Temos visto que as tecnologias de vigilância, que utilizam visão computacional de última geração, como rastreamento ocular e decisões algorítmicas avançadas, implicam significativamente quanto à privacidade e o controle de subjetividades. Tais tecnologias que fazem uso da IA tornam-se ferramentas onipresentes que influenciam um delicado equilíbrio entre privacidade, segurança, controle social e governança. Paradoxalmente, essas tecnologias que incluem reconhecimento facial, detecção de objetos, análise comportamental,
policiamento preditivo, identificação biométrica e sistemas de vigilância autônomos muitas vezes operam de forma imperceptível e sem serem atravessados por preocupações de transparência e responsabilização. Sob o pretexto de apelos urgentes à segurança pública, bem como de direcionamentos aparentemente benignos, como a promoção e inovação para fins ambientais ou pesquisas medicinais e sanitárias e gestão de tráfego, há um controle constante dos corpos, tanto em nível fisiológico quanto social, com análise científica de comportamentos. Historicamente, o uso contínuo de práticas tradicionais de vigilância e seu desenvolvimento híbrido para o domínio digital foram extensivamente analisados por estudiosos como Foucault, Zobolo, Jung e Marx, entre outros. Essas práticas, agora integradas e intensificadas por meio das tecnologias digitais, são significativamente aumentadas pela dinâmica de poder, aprimorada pela tecnologia da IA e pelo processo generalizado de datificação. Esse hibridismo complexo nos permite descrever a natureza generalizada da vigilância da IA como panóptico 2.0, que é notavelmente eficaz no controle comportamental e na manipulação psicológica de grupos sociais, refletindo uma transformação substancial nas capacidades da vigilância e seus mecanismos. O conceito panóptico não é apenas uma metáfora, mas uma realidade incorporada por complexos sistemas tecnológicos que muitas vezes operam de forma invisível e criam uma sensação de observação e controle perpétuos, muito além dos limites de qualquer estrutura física, sendo o olho de Deus que tudo vê, contemporâneo. Por exemplo, o uso generalizado de reconhecimento facial em espaços públicos, através do uso de câmeras em diversos tipos de aparelhos, exemplifica como as ferramentas de vigilância atuais internalizam e automatizam os princípios panópticos, tornando a vigilância onipresente, porém discreta. É importante reconhecer que nenhuma tecnologia de vigilância atua como um precursor universal da vigilância por IA. Em vez disso, cada modalidade tem as suas raízes em tecnologias analógicas ou pré-digitais, distintas, que requerem operação e interpretação humana direta. Por exemplo, sistemas baseados em IA, como reconhecimento facial, detecção de objetos e análise comportamental, são construídos sobre fundamentos de práticas de vigilância presencial, fotografia analógica, monitoramento de circuito fechado de televisão, psicologia comportamental, tecnologias de policiamento e primeiros sistemas biométricos, como impressão digital e fotos policiais. Da mesma forma, as práticas de monitorização das redes sociais e utilização da internet, da escuta clandestina e da intercepção de conversas e mensagens telefônicas, que hoje representam desafios à privacidade e às liberdades civis, evoluíram a partir de tecnologias anteriores, como escutas telegráficas, gravação analógica, monitoração de telecomunicações e grandes bancos de dados baseados em papel em grande escala. O desenvolvimento dessas tecnologias aperfeiçoou nossa compreensão conceitual do que constitui a vigilância e dos seus objetivos, bem como alargou as suas aplicações e resultados. Isso inclui maior automação, integração entre várias plataformas e dispositivos, processamento de dados em tempo real e a capacidade de analisar rapidamente conjuntos de dados massivos para extrair padrões repetidos e discernir estruturas ocultas nos dados. Tais avanços representam uma transformação significativa nas tecnologias de vigilância, marcando uma mudança de um monitoramento prático e presencial para sistemas complexos e automatizados, e muitas vezes autônomos,
que integram velhos e novos paradigmas tecnológicos nos sistemas complexos de vigilância dos dias atuais. Nesse sentido, então, nós vamos estar trazendo, né, essa proposta que a gente trabalhou pensando essa intersecção entre arte e IA e vigilância. Então, lá no mundo onde a inteligência artificial está ligada ao Big Data e aprendizagem profunda, Deep Learning, além de analisar, interpretar e codificar todos os aspectos da existência humana e não humana, a vigilância da IA serve como uma fonte incomensurável para investigação crítica, estética e reflexão ética e criação na arte. Através de produções artísticas que incorporam tecnologias de vigilância, visualização de dados e capacidade de resposta em tempo real, práticas como instalações interativas e imersivas, os artistas provocam reflexões sobre questões de controle, problematizando a presença invasiva e revelada dos dados de vigilância na vida contemporânea. Andréia, só para te avisar, mais uns 5 minutinhos, tá? Tá, obrigada, Suzete. Então, nesses 5 minutinhos, eu vou estar apresentando essa proposta que fizemos, pensando como é que a gente poderia estar trabalhando essas questões de vigilância, né, numa proposta artística, e essa em especial, ela tem um apelo lúdico também, né, então tem uma questão de ludicidade que acaba envolvendo os interatores. Então, ela se chama Cyberfaces, né, como disse, foi desenvolvida pelo Labinter, é uma instalação interativa, que ao fazer uso de inteligência artificial para reconhecimento facial, problematiza questões de captura de imagem, identificação automática e privacidade por vigilância por IA. Ao investigar as ramificações éticas do reconhecimento facial, desafia os interatores a considerar as sutilezas do viés algorítmico. Vou botar aqui. Então, usando uma webcam, que reconhece rostos posicionados na frente da câmera, um código personalizado captura os rostos como imagens para treinar a IA, que, por sua vez, gera máscaras de mosaico que subvertem a identificação do reconhecimento facial. Junto com as máscaras criadas sobre os rostos, diferentes frases se sobrepõem à revelação digital, como um comentário crítico do processo. Então, dependendo da distância em que o interator está da câmera, podem aparecer frases, se está mais próximo, frases amigáveis, né? Essas frases foram recolhidas de plataformas como o ChatGPT, né? Então são frases recorrentes que a IA produz, frases amigáveis em verde, frases de atenção amarelas e frases de perigo vermelhas. Há uma captura não apenas dos rostos, mas um apagamento da diferença e da subjetividade, e uma homogeneização e solidificação de preconceitos pré-programados que resultam na interação humano-máquina. Então, aqui, esse primeiro slide, esse processo, então, né, que foi de ver como é que esse reconhecimento facial se daria, como é que se daria também essa captura do rosto, nessa produção da máscara, e também as 3 frases. Esse trabalho, ele foi exposto o ano passado no Museu de Arte Santa Maria, no evento ABCiber, e esse ano numa exposição do Matheus Moreno. Então, são 2 telas, né? Uma tela onde há a captura do rosto do interator e, ao mesmo tempo que ele interage com as frases, também a sua própria imagem constitui um mosaico em outra tela projetada, em outra projeção. Aqui, essa mesma obra, captura a imagem.
As frases estão em banco de dados, estão canônicas. E tem uma outra tela que vai apresentando. Nessa última versão, esse mosaico a gente fez de uma forma mais orgânica, sendo um aglomerado. Acaba sendo uma proposta muito útil, porque as pessoas querem ter seus rostos capturados. Ou na própria. Então, na própria proposta já há esse conflito, as pessoas sabem que o rosto vai ser capturado. Então, essa questão, né, da privacidade, o quanto eu permito, quanto eu consinto e quanto eu quero, né, que a minha imagem seja realmente capturada por uma IA. A questão da ludicidade acaba, como eu falei, fazendo com que as pessoas queiram, né, estar participando da própria proposta. Então, Cyberface nos leva a pensar nos sistemas operativos e no funcionamento das tecnologias de IA, nos seus sistemas de armazenamento e partilha e na dinâmica da vigilância. Também nos faz perceber como as máquinas nos observam constantemente, como somos inseridos em bancos de dados, em uma estética da aglomeração de imagens geradas por inteligências artificiais de reconhecimento facial. Ao destacar desde sempre a natureza invasiva da vigilância, nosso estudo enfatiza o papel da arte na formação de uma compreensão reflexiva e na abertura para discussões sobre vigilância constante e sua presença onipresente na sociedade contemporânea. Então, compartilhando essa pesquisa feita com vocês, agradeço muito estar aqui nesse momento. Seria isso, obrigada. Muito bem, muito obrigado. Obrigada, Andréia. Passo a palavra para a Águida. Eu não vou falar muito, porque eu também estou na outra mesa, tá, pessoal? Então... Eu imagino. Eu imagino. Deixa eu achar agora aqui, só um minutinho. Ela está aberta, mas não estou localizando, só um minuto aqui. Por que que ela não está aparecendo aqui? Tem um quadradinho com uma setinha. Aí não, sim, eu não estou achando o arquivo. Estou procurando o arquivo aqui. Eu tenho que... Está aberto aqui, mas ele não está localizando aí. Só um minutinho, senão eu vou compartilhar minha tela inteira, meu computador, aí eu pego ele. Estou só tentando. Ah, achei. Apareceu aí? Apareceu. Beleza, beleza, vamos ver. Eu tenho que mudar aqui, né? Porque eu tenho que ir lá, né? Eu vou computar 15 minutos, a hora que você conseguir compartilhar. Você está compartilhando já, né? Tô. Tá Então, tudo certo, tá vendo? Então vamos lá. Bem, agradecer o convite, Suzete, Gil, com esse novo look, tá maravilhoso. Agradecer a Mirtes também, agradecer o PPG, oportunidade de apresentar mais uma vez a pesquisa, né? Bem, para quem não me conhece, eu sou Águida Carvalho, estou atualmente no Instituto Mauá de Tecnologia,
Vou apresentar um dos projetos que eu desenvolvo na Mauá, que é o Entre Derivas, que trabalha com comunidades criativas. Eu desenvolvo atualmente, coordeno outro projeto, que é um processo de um wearable inteligente, que pesquisa a partir da natureza, e o outro é este, que é o Derivas, que trabalha em comunidades criativas. Eu atuei esse projeto, ele está coordenado junto com o professor Murilo Orefsi, e tem a atuação de alunos da graduação, que estão bem atuantes, tenho aqui os 3, estão presentes, né? Que é a Lívia Farias, que é minha orientanda de GCSP, né, que é um projeto da Mauá, já foi minha iniciação, o Pedro, que é minha iniciação em GCSP, e a Isabelle, que é uma do curso de design, e também é GCSP de outro professor do curso de design, além de uma infinidade de alunos que eu vou apresentar no final, porque é um projeto colaborativo, onde a gente desenvolve, no caso deu esse nome, né, o autômato e o lugar de onde se vê o mar, porque o Derivas, apesar de começar em São Bento de Sapucaí, onde nós tivemos uma série de atuações e desenvolvimento junto às artesãs, que foi a primeira fase do projeto, começou em 2021, que agora a gente vai lançar no segundo semestre um catálogo como resultado disso, né, do desenvolvimento de luminárias junto com os alunos. Ele teve um desenvolvimento diferente agora, porque nós ampliamos para a Vila de Paranapiacaba, que fica em Santo André, que é próximo aqui, né? A Mauá fica em São Caetano. A Mauá tem parceria com a Prefeitura de Santo André, então nós achamos pertinente olhar também para essa comunidade, para esse local mais próximo, e aplicar, né? Apresentar para os alunos, já que a vila tem um sentido diferente, né, porque ela traz a história, né, da ferrovia, o final do século XIX, tem um sentido relacionado com a industrialização no Brasil, então é bem conectado com o início, né, do curso, com o curso da Mauá, que a gente leva o nome por conta do Barão de Mauá, e a ferrovia também tem essa história, né, vinculada ao Barão de Mauá. Então a gente achou pertinente olhar para a vila. Só que a deriva aconteceu na vila de outra ordem, né? Não eram artesãs, mas é o que se percebe da vila. Muitos alunos não conheciam. Levei 25 alunos inicialmente, foram várias visitas inicialmente, coordenada com o professor Murilo e com os alunos, né, que eu apresentei, e os alunos atuantes que eu vou apresentar no decorrer. Aqui tem a Ana Beatriz, que são alunos que participam indiretamente e diretamente dos projetos. Eu acho isso bem vivo, né, bem relacionado com a questão colaborativa. Na vila, ao observar, né, que é o local, que Paranapiacaba significa lugar de onde se vê o mar, ela tem uma infinidade de situações, né? Ela tem os vestígios da ferrovia, e ela tem os projetos ligados, né, à questão ambiental. E observando, visitando a aproximação com os líderes comunitários, nós olhamos para a escola da localidade, porque é na escola que a gente percebe a aproximação com a essência da vila, porque muitos são alunos que moram na vila e alunos que moram na localidade, na proximidade, até distante da vila. E é bem interessante de ver a característica da escola, porque ela é uma escola onde, de final de semana, muitos atuam na vila, porque ela é uma vila turística. Então, ela tem uma característica peculiar, né? A coordenadora pedagógica, muito atuante, né, nos aceitou, né? Então, nós começamos a fazer um projeto a partir da pesquisa de iniciação dos alunos e da nossa pesquisa, e nos encaminhamos para a questão do autômato, né? Buscando um objeto lúdico que nós poderíamos desenvolver com os alunos, e observamos os pássaros, né? As pessoas ficam na vila, ficam ali naquele contexto da vila. E um pássaro ícone é o tietsangue,
que você, né, quer alçar voos, você pode ver o mar do alto. Teve uma questão metafórica da escolha dos pássaros inicialmente, depois a gente se percebe como o Chesang tem uma característica, né, um significado importante, né? Ele se destaca quando você avista o Chesang naquele local cheio de verde, ele se destaca, ele é um ponto diferente. E é muito interessante perceber isso, né, estando lá, naquele lugar, sentindo aquele cheiro, percebendo os estilos da ferrovia. Então, a gente encontra esse lugar do autômato como possibilidade de pensar soluções e de compartilhar as histórias e as narrativas com os alunos que são moradores da vila, né? Então, foi uma proposta que foi surgindo junto com os alunos, de uma maneira bem lúdica. Aqui tem o Pedro, a Isabela e a Lívia. Estávamos no carro refletindo sobre o que é a vila, indo para a vila, né? Então, ela é um patrimônio histórico, essa localidade, tem uma série de referências, tem alguns museus na vila, e é um patrimônio natural, tem uma série de movimentações econômicas e turísticas que se movimentam a partir disso. E a gente queria, com essa ideia, resgatar a história da vila ferroviária, que é uma característica bem interessante, né, de falar, porque a vila se torna várias coisas no decorrer do contexto, mas ela é essencialmente uma vila ferroviária. Ela tem uma história local muito forte pela ferrovia, e é a ferrovia que inicia a nossa história por conta da indústria, né? Então, nós começamos a tomar uma série de ações. A partir das pesquisas da iniciação, a Lívia desenvolveu uma superfície, o Pedro está fazendo um resgate da tecnologia, isso da iniciação, e, paralelamente, os alunos que são voluntários, mas voluntários comprometidos. A Isabelle, que trabalha a questão do resgate dos elementos da natureza, né, das impressões e dos vestígios dessa natureza. O que a gente percebe com isso? A gente fez um levantamento, um dos alunos que é participante do projeto, que é o Alberto, ele veio da engenharia, eu acho isso bem singular, né? E ele agora é nosso aluno do design, e nós juntos desenvolvemos uma proposta de fazer esse autômato, que ele tem esse interesse. E foi muito rápido, as discussões, as visitas, o voluntariado deles, né, a participação com a localidade, a vivência na vila. Aqui algumas imagens, né, da vila, onde tem a natureza, tem as observações dos próprios alunos. Essas imagens foram capturadas por nós temos, né, compartilhamos de que todo mundo vê, né, com a deriva, é a proposta. Então, isso traz uma série de olhares, né? Então, é um projeto que a questão imagética é conjunta, e até que vem a ideia de desenvolver o autômato, para ter uma atuação na escola da vila. É um processo que desenvolve outros projetos, né? Que é design de superfície, onde nós publicamos em outros locais, desenvolvimento de vídeo, então ele tem vários desdobramentos. Então, por isso que quando se fala o autômato, é como se ele concentrasse a nossa, um pouquinho de cada um que desenvolve a sua pesquisa junto, que atua nessa deriva em Paranapiacaba. Então, aqui vem, né, uma peça do século XIX, né, por isso que nós escolhemos o autômato, né, e pensar em como apresentar essa peça. Ele foi desenvolvido no FabLab, junto pelo aluno Alberto, e ele compartilhando com os alunos as ideias, todos os outros auxiliando. Aqui a imagem da Escola Estadual de Paranapiacaba, né, onde nós, na primeira ação, nós que fomos atuar com os alunos, nós levamos o FabLab móvel para apresentar para a escola toda, né, que pudesse ver, e alguns alunos ficaram na sala desenvolvendo o projeto conosco. Então,
Acho que eu pulei alguma coisa, não, né? Não. Aí o foco é sempre a questão lúdica, colaborativa, a partir da bioaprendizagem, né, dos alunos, a conexão dos jovens com a própria cultura e desenvolver esse mecanismo, né, essa vivência, contar histórias, é a ação vivencial é que nos interessa. Então, aqui é a ação na escola, onde aqui os autômatos, os mecanismos, nós levamos os mecanismos, os alunos fizeram um vídeo, né? Aqui tem o Pedro, o Alberto, não sei se o Alberto entrou, fizeram um vídeo e os alunos se tornaram protagonistas apresentando todo o processo dele, que esse é o objetivo, né? Eles foram protagonistas e isso é muito interessante. Eles apresentaram, eu e o Murilo só abrimos a ação, eles conduziram a atividade, conduziram porque foram eles que desenvolveram colaborativamente, no horário deles, que eles podiam, né? Só tinha que estar pronto lá no dia. E isso foi muito interessante, porque contamina o curso, contamina alunos de outros cursos, desenvolveram, apresentaram, fizeram mecanismos, e depois nós fizemos um desdobramento dessa ação. Nós fomos acolhidos lá na vila, uma ação para tentar tirar os alunos de lá, e foi um convencimento, mesmo que a gente conseguiu um ônibus para eles têm essa resistência de sair, ficam na vila, né? E nós levamos os alunos para Mauá, né? Aqui, nós levamos os alunos para Mauá, outros alunos que não tinham desenvolvido o trabalho, eles tiveram oportunidade, nós apresentamos o Fab Lab, apresentamos a possibilidade, apresentamos como desenvolvemos, novamente fizemos uma ação, os alunos fizeram uma ação, né? Os alunos que estão aqui, né? O Alberto, a Isabelle, o Gabriel Potenza, o Pedro, todos eles fizeram uma atividade de atuar, filmaram, registraram, ficaram protagonistas de novo, apresentando a questão do design, da tecnologia, da importância da vila, da questão do Tchê-Sang e conversando com os alunos, eles se infiltraram ali com os alunos, conversando e vendo essa vivência. Ficamos uma tarde com eles, eles concluíram a atividade, né, fizeram o autômato, o que eu acho bem interessante, né, e a gente tem esse como resultado e vamos ter desdobramentos. É uma ação que continua, né, porque a participação do aluno, onde ele pesquisa para passar para o outro, tem uma série de trocas, e aqui teve essa ideia do resgate, né, dos aspectos sociais, históricos, ambientais da vila, que eles se prepararam, né, todos que estavam ali, eu percebia que eles se prepararam para estar colaborativamente e voluntariamente, né, alguns não podiam, eles se organizam, quem não pode, para estar junto, sempre tem um número, eu acho isso interessante. E através do design, né, da tecnologia e na questão criativa, né, uma das disciplinas que eu dou para eles é criação bidimensional, criação tridimensional, eles atuaram e improvisaram. Então é isso, o resultado está aqui. Fiquei no tempo, Su? Então é isso que eu trouxe para colaborar, essa vivência do Derivas em Paranapiacaba. Estamos à disposição para trocas. Eu não estou te ouvindo. Muito bem, obrigada, gente. Aqui eu vou só pôr o nome dos meus queridos. Próximo. Espera aí que eu vou tirar, Su. Maurício. Oi, eu? Pode ser? Espera aí. Deixa eu parar minha câmera aqui, só porque vai melhorar a transmissão. Vamos lá. Share screen. Podem vir a criar. Vocês estão vendo minha tela aí? Eu preciso que respondam, porque eu não estou vendo ninguém. Estamos... Sim, tá bom, obrigado. Bom, boa tarde para todo mundo. Eu queria agradecer
pelo convite para o 5º Encontro DAT aí para o Gilberto, meu orientador de doutorado na USP até 2017, que mantém firmes esperanças acadêmicas em mim. Para a Suzete, para a Mirtz, muito obrigado. Boa tarde a quem nos acompanha aí. A Andréa Maria Águida, muito prazer. A gente não se conhece, então muito prazer, muito legal. E vamos lá. Meu trabalho está sendo aprender a me comunicar com essas inteligências artificiais generativas de algum modo. E eu estou procurando umas relações entre elas, descobrindo umas relações de linguagem e tudo mais. Eu acho que não cabe aqui pelo tempo, deixa eu marcar meu tempo aqui, não cabe aqui pelo tempo falar sobre agência, falar sobre teoria e tal, mas cabe mostrar, eu tenho a impressão que dá para mostrar um pouco da minha produção original, sem que usa a tecnologia, mas não usa inteligência artificial, falar um pouco da velocidade de atualização e adoção dessas plataformas, que é absurda perto das outras coisas, falar de funções recorrentes nessas plataformas que nunca se atualizam, e eu acho que tem a ver com a linguagem, o fato delas não ser, isso é um palpite só, e depois exemplos de produção em simbiose com essas plataformas. Eu antes queria só me apresentar rapidamente. Eu não sou professor, não sou ligado em nenhuma instituição de pesquisa, normalmente me apresentam em encontros, colóquios e tal, como pesquisador, o que é super gentil, mas é injusto com quem é pesquisador mesmo. Eu sou um criador, e às vezes eu pesquiso criteriosamente, mas na maioria das vezes eu pesquiso meio caoticamente, meio sem metodologia e tal, porque me ajuda a criar, basicamente. Eu tenho uma curiosidade com tecnologia muito grande, eu sou programador, né, anteriormente a isso. Essa curiosidade misturada com o assombro que essas coisas evoluem, fez com que eu resolvesse pesquisar algumas plataformas generativas, apesar da minha certa má vontade com elas. Então, vamos lá. Eu sou autista, designer e programador, e sou pesquisador às vezes. Eu fiz doutorado em políticas visuais na USP, mestrado em comunicação e semiótica na PUC, mas eu sou graduado em desenho industrial no Mackenzie. Fiz especializações em alguns lugares, sobre arte, design, tecnologia, código, ficção, etc. e tal. Eu desenvolvo projetos originais em artes visuais, design, brand e tecnologia, design, brand e tecnologia para os outros, artes visuais para mim. Eu criei algumas plataformas para distribuir esse trabalho, então a Infuse Brand, algumas são mais maduras, outras menos, mas a Infuse Brand, a MT Form Design, que é uma empresa de design, a Intro, que é uma parte da Infuse que faz só interfaces, a Intrend, que faz pesquisa, a Encode, que é uma empresa de tecnologia, a TimeSafe é um software de proteção de documentos, e por aí afora. Como é que eu faço isso? Eu crio e produzo projetos criativos meus e para clientes. E eu estou pesquisando o potencial uso criativo dessas plataformas de alguma maneira. Então, faço parte do grupo Poéticas Digitais do Gilberto, sou menos atuante do que deveria, mas ajudei a fazer a interface, o site e tal, programei o site, enfim. Então, vamos lá. Eu sou membro de algumas coisas em São Paulo, tenho trabalho de design e comunicação publicados em alguns lugares, de desenho industrial publicados em outros lugares. Então, são trabalhos mais maduros em comparação com o que eu estou fazendo com inteligência artificial. Eu vou mostrar muito rapidamente, porque o tempo me interessa aqui, até para vocês não julgarem muito a qualidade. Então, vamos lá. A amostra da minha produção original sem uso de inteligência artificial. Isso é design. Isso é um regador empilhável, simplesmente para ele ocupar menos espaço em transporte, gasta menos gasolina para ser vendido, basicamente. Isso é uma cadeira de madeira, uma mesa de metal. Ali, por algum motivo, falhou aquela anterior. Isso é um sofá inflável. Isso é uma gangorra de encaixe, madeira. Talvez por causa da internet está falhando algumas imagens, mas vamos lá. Alumínio, isso é um plástico que está dando bastante problema. Essa também. Está dando para ver as imagens aí? Por favor. Sim. Tá bom. Isso é um móvel infantil que monta, vira uma estrutura, madeira laminada. Isso é um machado. Poltronas. Ainda poltronas. Móveis em metal. Isso é metal também. Isso é madeira.
Aquilo era uma luminária, que eu passei muito rápido, polipropileno, metal, polipropileno, alumínio, acrílico, e isso é um material que a gente ainda está brigando. Alumínio, enfim. E eu tenho um trabalho de arte que usa tecnologia, às vezes tecnologia digital, às vezes não digital. Isso aqui é um exemplo que eu aprendi a fazer tricô para fazer esse trabalho. É uma tecnologia não digital. Isso é um tricô com uma trena. Despeltos é um trabalho feito com régua de metal, de aço. Essas imagens, os projetos me interessam também como trabalho, mas, enfim, a instalação é física mesmo. Projeto para navegação nacional são 2 versões. Essa versão é um barco com 2 bacias, chama Pleno Emprego. Isso não foi construído ainda. E essa chama Meritocracia no Capitaloceno. São 3 barcos inundados e um em cima. Está funcionando as imagens aí? Sim. Tá ótimo. Isso é 4 do autista, faz parte de uma série que chama Sistema Tautológico, são 10 camas, a primeira tem tinta, e eu vou deitando nas outras e vai ficando marcas. Retratos de Benjamin 2 são cópias de páginas em branco, então eu copiei uma página em branco, e depois a cópia da cópia, a cópia da cópia, até que ficou preto. Então é uma reprodução, feito em 9 peças na menor versão e mais peças numa versão maior. Tá falhando, engraçado. Nem, são 2 peças, tapa-olho e sentido. Tapa-olho é isso aqui. Uma carteira de escola assim. E sentido é assim. Ordem é um texto que fala de ordem, e ele eu fiz um programa que ajusta a posição para a ordem do texto ou para a ordem alfabética, dependendo da posição do mouse na tela. Então tem um vídeo aqui que talvez vai funcionar, vamos ver. Dependendo da posição no mouse. E aí volta da ordem alfabética para a posição normal. Bom, tem interfaces, tem um trabalho de interface de site, de programação de sites mesmo, tanto de projetos meus como de projetos de outras pessoas. Muitas dessas coisas eu trabalhei sozinho, a programação, o design e tal, outras coisas não, a programação, eu fiz o front-end, alguém fez o back-end, outras coisas tem colaboração no design e tal. Esse é um trabalho meu, que é uma interface que é um trabalho, é uma obra, na verdade, e ela tem um tipo de vertigem, você navega de um jeito muito esquisito nela, e ela tem muitas telas, você fica navegando por muito tempo. Tá funcionando? Tá, sim. Então, tá bom. Então, tá bom. Mais interfaces, aí, interface de projeto para, né, outras pessoas, para clientes, para o grupo. O grupo colaborou, claro, todo mundo ajudou a fazer isso, mas a programação e a implementação eu que fiz. Aí, clientes, tudo mais, time safe, enfim. Tem um trabalho de ilustração, que usa tecnologia, mas não usa AI. Que demora para ser feito, dá um certo trabalho para que isso exista.
E tem um trabalho de branding que também usa esse tipo de tecnologia e também demora, e também leva um tempo e tudo mais. Enfim, tudo isso que eu mostrei para vocês, que demora muito tempo para ser feito, talvez usando Midjourney, em 5 horas e meia a gente faria todas essas imagens, talvez um pouco menos. Então, a velocidade de produção dessas plataformas é absurda, mas a velocidade de atualização e de adoção é mais absurda ainda. Não só a velocidade de produção item a item, mas os ciclos de evolução dessas coisas são inacreditáveis, né? Então, por exemplo, modelagem, eu uso esses softwares para fazer isso. Modelagem paramétrica, modelagem volumétrica, Asset Base, que é tipo um Lego, mas baixo número de polígonos, Asset Base alto número de polígonos, e um sistema generativo multimodal que você escreve e ele cospe uma imagem lá. Claro que as duas primeiras coisas podiam ser feitas em modelagem paramétrica, todo o resto podia ser modelagem volumétrica, mas demoraria demais. Então, o jeito prático é fazer mais ou menos separado. A questão é que as interfaces são diferentes, tem uma que é uma interação via parâmetros, outras você distorce a malha e remodela, faz um remesh na malha, outra você interage com câmera, outra você interage com parâmetro secundário, e agora, com inteligência artificial, é prompt, você escreve um texto e ele faz alguma coisa por você lá. A questão é que em 2022 essas plataformas funcionavam assim, em 2024 elas funcionam assim. Então, a diferença a melhoria evolutiva, em menos de 2 anos, eles passaram a entender indicação de lentes, de filmes, de períodos, de linguagens visuais, de aspectos subjetivos e tal. Então, o que a gente conseguia fazer isso em 2022, em 2024 a gente faz isso. Que eu continuo achando assustador bastante, ou isso. Para que isso seja feito em 1 minuto e alguma coisa com prompt direito é muito inacreditável. Então, assim, para mim, pesquisar inteligência artificial atualmente é um modo quase automático de se manter desatualizado, porque muda semanalmente, né? E as narrativas tinham um tempo de criação, de experiência e tal, que assim como o tempo de ritual, de festa, não podia ser acelerado. Uma duração própria e tudo mais. Quer dizer, narrativas e eventos não poderiam ser acelerados, mas mineração de dados, sim. Infinitamente. A questão é que agora esses sistemas aceleraram criação e compreensão de narrativas e criação e compreensão de textos, imagens, vídeos e tudo mais, numa velocidade que vai nos excluir daqui a pouco. Isso é muito impressionante, mas não tão impressionante quanto a velocidade de adoção dos sistemas. O telefone levou 75 anos para atingir 50 milhões de usuários, a televisão levou 13 anos, a internet 4, Angry Birds demorou 35 dias. O ChatGPT, para atingir 1 milhão, demorou 5 dias. Só que depois, em 2 meses, ele ultrapassou 100 milhões de usuários. Em 60 dias, ele alcançou o dobro de usuários que o telefone levou 75 anos para conseguir. Ou seja, ele cresceu a base de usuários média 912 vezes mais rápido do que o telefone nos primeiros 60 dias. Ele tinha 180 milhões e meio de usuários no início de junho, 100 milhões de usuários semanais ativos, mais ou menos 627 milhões de visitas por mês. O DALL-E, que é a parte visual, tem menos usuários, mas o Midjourney, que é uma versão potente, é inacreditável a velocidade que cresce também. Só que, apesar de tanta mudança, tanta velocidade, nem tudo evolui nessa velocidade. Tem muita coisa estável, e eu acho que é por conta de linguagem. Alguns modos de interação nesses sistemas aparecem em todos os sistemas e não mudam nem se atualizam. Eu acho que tem a ver com essa coisa do fluxo de linha e superfície, quer dizer, que linhas escritas têm um pensamento linear, causal, histórico, e que superfícies são sintetizadas de outra maneira e percebidas de outra maneira também. Esses aspectos estáveis e recorrentes, eu acho que brotam do uso humano de linguagem na tecnologia. Então, quase todas as ferramentas têm resumir, summarize, diminuir o escopo do texto, diminuir o volume de texto, e também simplificar, explicar para uma criança de determinada idade, simplificar um texto.
que chama Increase Readability, esse tipo de comando. Então, em texto, mais ou menos, o escopo diminuindo aumenta a velocidade de interpretação, basicamente. E para imagens é o contrário. Todo mundo quer expandir as imagens ou aumentar a resolução das imagens, quer criar fundos novos, mais área, ou upscale, melhorar a qualidade de imagem. Então, as pessoas estão fazendo isso, estão aumentando os fundos sem parar. Então, o que eu acho que isso nos diz sobre linguagem? Que em linguagem linear o foco se relaciona quase que diretamente com o escopo. Quanto menor o escopo, menor o volume de dados, menor o tempo de interpretação. Significa que menos dados, aparentemente, é maior velocidade de interpretação. Em linguagem linear, o volume de dados se relaciona inversamente à velocidade de interpretação. Em linguagem de superfície é o contrário. E eu acho que em dados estruturados também, o volume de dados se relaciona diretamente à velocidade de interpretação. Quanto maior o volume de dados, mais rápido aquilo pode ser interpretado. Provavelmente porque foco em linguagem de superfície é algo de outra natureza, diferente de escopo. Foco no campo de imagem de superfície diz respeito a lentes, profundidade de campo, imagens menos borradas e tudo mais. Então, isso é mais difícil de interpretar do que isso. A gente procura mais informação para a imagem sempre. Então, seja mais resolução ou mais nitidez, ou HDR, né, áreas claras com informação e áreas escuras também, a gente procura mais informação. De modo que, tanto em linguagem de superfície, quanto aparentemente em Big Data também, em análise de datasets em séries históricas, foco diz respeito a relações diagramáticas. Quanto maior o volume de dados, potencialmente maior velocidade de interpretação. Isso é aparentemente o oposto de linguagem linear. E esses comandos parece que atestam isso, de algum jeito. A gente procura cada vez mais resumir ou simplificar a linguagem linear e expandir ou aumentar a resolução de imagem. Datasets, provavelmente, são mais rapidamente interpretados se analisados com parâmetros de imagem, não de textos. Analisando relações diagramáticas em séries históricas de dados, tratando como estrutura sintética como imagens. E aí tem um trabalho que é tentar conversar com essas estruturas, tentar conversar com esses agentes e produzir coisas que façam algum sentido ali. Diferente do meu trabalho, seja de arte, ou seja de design, em outros campos, tentar produzir alguma coisa que faça sentido, que use esse potencial, que eu aprenda com esses sistemas também. Não são conclusões ainda, são possibilidades, está muito no começo, mas já dá para ver a potência desse tipo de sistema. Eu acho que eles têm um potencial real, tanto criativo quanto destrutivo, e eu não tenho ideia do tamanho ainda. Então, é sobre isso. Tudo isso é produzido com palavras. Nada disso existe de fato. Só que são palavras que descrevem local, roupa, câmera, luz e tudo mais, tipos de lente, profundidade de campo, etc. E isso é o que esses agentes conseguem produzir, o que eu consigo produzir conversando com esses agentes digitais hoje em dia. Perto do que era há pouquíssimo tempo atrás, isso é muito impressionante. É isso. Muito bem. Funcionou? Funcionou? Muito bom. Maravilha, obrigado. Vamos lá. Muito obrigado. Marli, é com você, não é? Agora sou eu, né? Boa apresentação. Obrigada, Maurício. Tá super legal, viu, pessoal? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Janela. Vocês estão vendo? Estamos vendo. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui embaixo, né? Não. Só tenho que abrir aqui o meu mesmo. Aqui, pronto. Então, olha, queria realmente agradecer o convite do Gilberto, da Suzete, da Mirtes, são os queridos mesmo.
Quando eu fui convidada para esta mesa, eu falei assim, ai, meu Deus do céu, porque vocês são dessa área, né, de tecnologia digital, e eu já não estou nesse caminho, mas eu acho que vai dar tudo certo, né, a gente vai conversar aqui gostoso, né. Também estou com saudades da Ágata, né, que a gente já trabalhou junto aqui na INB. Eu sou professora de algumas unidades curriculares, antigas disciplinas aqui da unidade, e trabalho com as várias áreas do design, né, design digital, design gráfico, design de interiores, design de moda, e desse trabalho, né, de trabalhar com tantas áreas do design ao mesmo tempo, numa disciplina que se chamava ergonomia, que eu adorava dar essa disciplina. Ergonomia, para mim, eu dizia para os alunos que era a disciplina mais importante do universo, quiçá, né, mais importante do curso, quiçá do universo, era assim o meu jargão, né? Eu consegui ver essas diversas possibilidades, né, que esses cursos têm e a integração entre eles. E, a partir daí, vem esse questionamento do saber popular ao design, reflexões e potencialidades, em que eu começo este semestre uma pesquisa de pós-doutorado, junto com a professora Mirtes, e que veio, eu, na verdade, nem tinha pensado muito em fazer essa pesquisa nesse sentido de pós-doutorado, queria uma pesquisa mais particular, enfim, mas as coisas acabaram, né, indo para esse campo e eu acabei aceitando, então, esse desafio, né. Para isso, acabei montando uma nuvem de palavras, porque tecnologia, design, saber popular, artesanato, quais são as linhas, né, de trabalho, porque quando a gente pensa em tecnologia, o que primeiro aparece nos nossos olhos, né, na nossa mente, quando a gente fala de artesanato, o que aparece, né? Então, acabei fazendo essa nuvem de palavras, e algumas palavras acabam contaminando umas às outras, e algumas a gente, às vezes, nem vê muita relação, tradição e inovação, a gente fica um pouco confuso, então eu fui me pegando a essas palavras, né? Nessa nossa apresentação, eu fui pegar, né, uma definição, né, do Vladimir Longo, sobre tecnologia. E aí ele diz assim, é o conjunto organizado de todos os conhecimentos científicos, empíricos ou intuitivos empregados na produção e comercialização de bens e serviços. E aí aquela tecnologia digital com quem a gente está tão associado nos últimos tempos, né, já começa a voltar um pouco atrás, e aí eu começo a lembrar das minhas aulas de ergonomia mesmo, que eu virava para os meus alunos e dizia, olha, desde que o homem é homem, desde a época das cavernas, a gente trabalha com ergonomia, não se chamava ergonomia naquele período, mas ele já trabalhava, quando ele fez a primeira machadinha, ele pensou no tamanho da mão dele, numa utilização para melhorar o seu trabalho, o seu dia a dia, então a ergonomia já estava lá presente, né? Então, acho que a tecnologia tem essa questão, né? Quais são os elementos que nos facilitam, né? O que pode trazer de benefício para o nosso dia a dia. E aí, cada trabalho apresentado hoje, a gente percebe também essa preocupação, né? O que a gente pode melhorar e o que pode ser benéfico para a gente, né? Gostei da questão da velocidade, né? A gente está num mundo muito caótico de velocidade de informação e, às vezes, a gente não para, né? E isso está nos agoniando também, né? No saber popular, eu acabei indo para a definição da Alice Ribeiro Casimiro Lopes, que diz que é uma riqueza incalculável por possuir uma pluralidade de valores e de conhecimentos absorvidos por certos grupos, e aí me agrada essa, né, certos grupos, com base em um olhar cuidadoso sobre o acontecimento do cotidiano. E aí, lembrando uma frase do Fluxer, né, que diz que o designer, ele tem um olhar sentinela. Eu sempre brinco com os meus alunos, dizendo que os alunos de design, os alunos de arquitetura, de artes plásticas, não têm férias, né? Porque mesmo que eles estejam em férias lá em Cancún, vai passar na frente deles um caranguejinho azul que vai fazer um desenho na areia, que ele vai falar,
Se for o pessoal de moda, já vai incorporar aquela cor na nova coleção, aquela textura já pode ser aplicada numa parede, enfim, não tem mais férias, né? Então a gente acaba reconhecendo esses lugares, essas coisas todas, aonde a gente está, né? Não tem aquele trabalho das 9 às 5, né? É um trabalho mais, né? A todo momento a gente está trabalhando nesse sentido, né? E é gratificante, porque se não for assim, eu acho que não vale a pena ser designer, né? Não ser arquiteto, não ser artista, porque se a gente não tiver esse olhar sentinela, não vale a pena, né? E é um saber popular de determinado grupo. Então, valorizar esses grupos que estão formados, não é? Quais são os saberes que eles têm, quais são as informações que eles podem nos passar, né? O que veio, né? A gente vem de um país de uma formação muito diversificada, de vários povos. Os portugueses chegaram aqui, encontraram os povos aqui, acabaram dominando, né, esses povos, de uma certa forma, até muito questionável, enfim, mas que trouxeram também outros conhecimentos, que juntaram conhecimentos, né? Eu sempre lembro os alunos, né? Quando os portugueses chegaram aqui, eles estavam lá no Renascimento na Europa, né? Então, o registro gráfico dessa linguagem fez toda a diferença, né? Os nossos povos não tinham esse registro, tinham registros materiais, mas não o registro da língua, né? Das suas histórias. E esse saber popular, né, esse saber dessas comunidades, acabam se perdendo ao longo do tempo, porque é passado oralmente de um para o outro, né, e vai se enriquecendo, porque sabe, né, quem conta um conto aumenta um ponto, né, então a coisa vai aumentando. Então esse saber popular também tem essas questões, né. E, por último, a questão do design, né, que aí eu vou lá no Fluxer, que eu acho que ele resume um pouco essa questão, né, então eu vou pedir licença para ler, porque é um texto um pouquinho grande, mas enfim. A cultura moderna, burguesa, fez uma separação brusca entre o mundo das artes e o mundo da técnica e das máquinas, de modo que a cultura se dividiu em dois ramos estranhos entre si. Por um lado, o ramo científico, quantificável, duro, e, por outro, o ramo estético, qualificador, brando. Se a gente for pegar a construção, né, das igrejas góticas, a gente tinha essa mistura da técnica e da arte, né? A gente vai ter Leonardo da Vinci sendo um grande exemplo de que a técnica e a arte juntas trabalhando. Naquele período, eram os artistas que traziam as grandes ideias, né? Os cientistas, os matemáticos vinham a reboque, né? Eram os artistas que traziam isso. Né? Em um determinado momento, isso cria uma certa ruptura, né? Então, o que é arte, o que é técnica, e o que é importante de um lado para o outro, né? Essa separação desastrosa começou a se tornar insustentável no final do século XIX. A palavra design entrou nessa brecha como uma espécie de ponte entre os dois mundos, e isso foi possível porque essa palavra exprime a conexão interna entre técnica e arte. E, por isso, design significa aproximadamente aquele lugar em que arte e técnica, e, consequentemente, pensamentos valorativo e científico caminham juntas, com pesos equivalentes, tomando possível uma nova forma de cultura. Então, eu gosto muito dessa definição do Fluxer, porque ele tenta reorganizar essas ideias. E a gente vê nessas velocidades em que a informação está nos passando, né, de que o design, a área do design, foi um grande responsável, né? Na altura em que eu fiz arquitetura na faculdade, eram os arquitetos que meio, né, tinham esse local, né? Eu tive algumas disciplinas na área do design. A partir do momento que a gente abre para os cursos de design, ele mostra à sociedade que ele tem novas necessidades, né? E esse tempo dessas novas necessidades estão cada vez mais rápido, né? Cada vez mais a gente tenta solucionar. Eu digo que os designers são solucionadores de problemas, né? Eles sempre veem uma oportunidade nessa solução de problemas, né?
porque realmente a sociedade vem crescendo cada vez mais rápido, desenvolvendo cada vez mais rápido, e eles tiveram esse insight bacana de dizer, a gente tem que resolver, a gente tem que sair aí para resolver esses problemas, né? Então, a gente tem essas 3 grandes definições que eu procurei. No Brasil, a gente teve a questão da introdução do design no Brasil. Infelizmente, não foi via Aloysio Magalhães e Lina Bobardi, que tinham um pensamento de integrar a parte desse saber popular a essa criação do design. A gente tem uma introdução do design no Brasil através da industrialização e da escola alemã, e meio que coloca o artesanato no sentido, e a arte popular, no sentido de que é aquele saber da avó, da tia, que faz um produto assistindo a novela das 9, né? Então, é um produto assim, menos valorizado. O que tem valor mesmo é o que é feito pela industrialização. Esse é o nosso grande poder de mercado, né? E, infelizmente, não foi por eles, né? Então, eu venho com a ideia, né, trazendo um pouco, resgatando um pouco a ideia deles. E nesse trabalho, como eu disse para vocês, né, de trabalhar com o pessoal de moda, design de interiores, design de produto, enfim, das várias áreas de digital, de gráfico, enfim, eu percebo, por exemplo, na área da moda, profissionais como Ronaldo Fraga e a Fernanda Yamamoto, que vão buscar nesse saber do artesanato, do saber popular, resgatando, trazendo ele para a atualidade, incorporando esse saber nos nossos dias de hoje, né? Eu tive uma experiência de morar em Portugal e trabalhar em Portugal durante 8 anos, e lá a arquitetura, quando vocês sabem, né? A Europa tem edifícios de muitos séculos, enfim, e quando algum edifício tinha algum tipo de ruína, alguma destruição, eles começaram a pensar que realmente a reconstrução desse edifício, a recuperação desse edifício, era uma imitação de uma época passada. Então, os arquitetos portugueses começaram a pensar, aquilo que sobreviveu da arquitetura, daquela ruína, ok, a gente mantém, aquilo que a gente tem que reconstruir, a gente vai atualizar para o momento atual, recuperando aquele edifício para a cidade, né, para os dias atuais. E eu penso que esses designers, eles estão pensando em fazer esta mesma questão, não destruir o artesanato local, mas trazer essa informação e atualizar para o momento atual, né? Então, eu tenho esses artistas, eu tenho a Adélia Borges dizendo, né, na comparação com um similar industrial, quase nunca um objeto artesanal ganha no quesito preço. É preciso, então, informar o consumidor sobre a história por trás daquele objeto. Vocês já devem ter ido em alguma feira de artesanato e que tem sempre alguém que fala, olha, se eu levar 2, quanto você me faz? Eu, para ser sincero, quando escuto essa frase, tenho vontade, se a peça custa 10, 2 seriam 20, eu tenho vontade de dizer assim, custa 50, né? Porque eu acho que é um desprestígio do trabalho daquele artista que está ali. Se o artista diz para você que você vai levar 2 peças, então, de vez de fazer 20, eu te faço 18, ele sabe das condições financeiras dele, da criação, enfim. Mas eu propor ao artista que está vendendo a sua peça em diminuir, se eu levar 3, você me faz um desconto, eu acho que é um pouco descaracterizar, é não saber de onde esse produto veio, né? É não valorizar essa cultura que, para ser executada aquela peça, eu preciso ter, e que normalmente a gente, nos dias de hoje, nas cidades grandes, a gente já não tem, né? Então, essa desvalorização. A gente tem projetos que estão voltados para a transformação social, né? Então, trazer esse artesanato, esse design, valorizando essas comunidades. Então, o projeto de Santa Rita do Pardo, ela utiliza moldeadores, né, para gerar renda e fabricar, fortalecer vínculos. E a gente tem aqui os abridores de letras, a cestaria, a cerâmica, a renda, enfim, uma série de
peças que são executadas no âmbito do artesanato e que podem ser valorizadas, né, como produto. E aí o olhar do design, esse olhar sentinela, tem uma função importante. Então, nessa minha pesquisa, o objeto da pesquisa é contribuição na construção de uma reflexão sobre a identidade cultural do povo brasileiro, participação ativa do design na preservação e revitalização do artesanato, integrando de maneira consciente e ergonômica as práticas contemporâneas, e a preservação, valorização e desenvolvimento sustentável do artesanato brasileiro, promovendo uma abordagem integrada e multidisciplinar. Isso tudo é muito legal, mas o problema que eu me deparo agora é com esta grande questão. Como não cair no vampirismo do mercado, porque o que a gente tem visto muito é profissionais da área do design indo a essas regiões, trabalhando com essas atividades, colocando um valor acrescido, né, na sua produção, esquecendo de repassar isso às comunidades, né? Então, eu faço um bordado por 5, eu valorizo o meu vestido por 1.000, mas eu continuo pagando 5 para quem fez a produção, né? Então, eu valorizo a minha peça, mas eu esqueço de que essa minha peça não seria executada se eu não tivesse aquele saber popular. Então, essa descaracterização do valor das peças. Então, eu estou, neste momento, iniciando, né, essa minha pesquisa, que está a bibliografia, e é a minha contribuição com vocês. Então, não estou nessa área mais digital, né? O meu doutorado foi nessa área de realidade aumentada, de trazer o ensino da geometria para quem só queria fazer trabalhos em programas 3D, né? Mas agora eu estou voltando um pouquinho para trás, né? E vendo essa relação do design, do artesanato e como isso a gente pode melhorar o nosso dia a dia. É isso. Muito bom, Marli. Bom. Parabéns para a mesa. Agora nós temos alguns minutinhos para vocês conversarem entre vocês, da mesa, principalmente, e claro que o público também é convidado. Ah, legal. Marli, posso falar, Su? Marli, eu acho interessante essa questão do vampirismo, eu acho que esse questionamento, esse projeto que eu fiz lá em São Bento, nós fomos até lá, os alunos vivenciaram com eles, e eles desenvolveram junto com as artesãs as peças, um ensinando para o outro, foi bem bacana. E agora a gente eu estou com as peças na Mauá, nós vamos devolver para elas venderem, né? O objetivo era mostrar, né, para elas com muito cuidado, porque elas são as expertises, né? Ficamos 1 ano indo lá, elas resistentes. Mas muita gente faz isso, né? Pega o trabalho delas e faz elas trabalharem. E é muito interessante, porque elas têm uma vivência lá, é um local bacana de comunidade, e a gente percebe que o que a gente fez, elas viram possibilidades de aplicações e estão caminhando sozinhas, não tem nada a ver com a gente, o objetivo é elas caminharem sozinhas. Então, é interessante isso, né? É muito legal. O trabalho da Fernanda Yamamoto, da Renda, lá na Paraíba, tem uma história que não foi ela que me contou, foi num encontro de um assistente dela, em que ela foi lá conhecer como era feita a renda, como é que elas trabalhavam, quais eram os materiais, enfim. E fazendo todo o seu orçamento e tal, ela veio, né, para o seu estúdio e tal, eu posso pagar, e valor, eu vou falar valores, mas não são esses valores, é só para a gente ter uma noção, né, da discriminação. Imagina que, com todo o seu lucro, com todo o seu, enfim, ela poderia pagar uma rendeira R$100, né? Então, ela volta lá na comunidade e fala assim, olha, é um grupo de pessoas, enfim, eu posso pagar R$100, então, para cada um e tal. E aí o chefe do departamento lá, do grupo dela, falou assim, não, pelo amor de Deus, não, a senhora não pode pagar isso, a senhora tem que pagar no máximo 10.
Falou, não, eu dentro do meu orçamento, para mim, olha, eu já estou ganhando bastante, está tudo em ordem. Falou, não, só não pode fazer isso, porque senão só me quebra o mercado. Porque os meus colegas, os seus colegas que vão vindo aqui, estão pagando 10. Se a senhora pagar agora 100, o seu trabalho só dura 3 meses. Os outros duram o ano inteiro, né? Então, ele vai ter uma discrepância aí. Então, a senhora não pode pagar, porque senão todas elas vão deixar de trabalhar, sim. Vão trabalhar com a senhora, mas depois elas não conseguem voltar, porque elas vão ser substituídas, enfim, isso vai me criar um problema. E ele contou que ela ficou muito chateada, que a Fernanda Yamamoto, ela, depois tive com ela, não falei sobre isso, mas falei, né, era uma pessoa muito delicada, muito sensível. Ela falou assim, gente, não pode ser assim. Então, ela pagou mais, não pagou os 10, pagou um pouco mais, né, para se sentir um pouco aliviada, né, mas ela não pôde, né, porque lá na cooperativa, se ela fizesse isso, ela quebrava a cooperativa. Então, é um pouco de... E isso não, tem que ter um cuidado, tem que ter um cuidado. Nós fizemos projeto com o PROAC era encontrar uma possibilidade de pagá-las para elas darem treinamento para os alunos. E a gente conseguiu, porque eu não posso, com a verba da instituição, pagar para elas, entendeu? Não é o objetivo. Não, mas e a gente conseguiu. Então, tem muita gente, é como você propõe, né? Aproximar, conscientizá-las também disso. Mas é um trabalho importante. Então, a gente tem relação ainda, né? Então, Agda, eu acho que é importante a gente começar na escola, né, nas universidades, a formar esses profissionais de design com essa consciência, porque aí ele vai para o mercado já pensando de uma maneira diferente. Graças a Deus, esse grupo que nós estamos formando agora já tem uma mentalidade diferente. Então, ele já vai para esse grupo de pessoas e já vai pensando, não, né? São eles que produzem. Eu posso dizer uma coisa? Eu tenho a impressão que essas coisas não são excludentes. Não. Olhando lá para trás, tem uma divisão muito clara de design na Inglaterra, de movimento Arts and Crafts, que os caras queriam quebrar as máquinas, quebrar as coisas. Quer dizer, vamos valorizar quem faz, né? Vamos valorizar o artesão e vamos quebrar as máquinas. E na Alemanha tinha o seguinte, vamos produzir uma coisa tão barata que todo mundo possa ter. Então vai ter que ser via máquina, não tem outro jeito. Então era valorizar a posse das coisas para a maioria completa das pessoas. Do outro lado era valorizar os profissionais. Quem conseguia fazer tinha que continuar fazendo, não ia ser substituído por uma máquina. Então tem uma divisão muito clara ali e tal. Mas essas coisas não são excludentes. Eu acho que toda vez que você entra numa faculdade de moda, a moda é muito clara nisso. Em qualquer lugar do mundo que você vai, não é FIT em Nova York, eles falam, pega uma coisa da sua região, pega um tecido da sua região, pega uma bordadeira, uma pessoa que faz embellishment, que embeleza as coisas na sua região, usa o que é local e tal. Ao mesmo tempo, a coisa mais destrutiva do planeta é a moda, né, de química, de substituir produto cada vez em ciclo mais rápido e tal. Então, assim, ao mesmo tempo que tem uma preocupação cultural super avançada, tem uma preocupação industrial horrível, de mal cuidado, talvez a indústria mais, fora a mineração, talvez a indústria mais violenta com o planeta e tal. Então, eu acho que essas coisas não são excludentes. Eu tenho a impressão, por exemplo, eu lembro do Pedro Zeste, que foi aprender design, genial, design, foi aprender a mexer com palha, mas não para ensinar ninguém a fazer, né? Para ele aprender a mexer com palha, aprendeu o que sabiam e voltou a fazer. Tem gente que vai, ensina e deixa um desenho de produto para alguém, melhorei a sua colher aí, melhorei a sua carranca e tal, vou embora, agora se vira, né? Agora, quando entra no mercado, o mercado tem essas coisas, o mercado vive. Eu lembro, tem uma coisa muito que a gente pensa muito pouco, mas é muito velho, o Adam Smith lá atrás, Riqueza das Nações lá atrás, que é o seguinte... a gente precisa dividir a função de produção. Né? Se você pega uma pessoa produzindo um prego, ela produz 16 por dia. 2 pessoas produzem 32. Mas se eu fizer, esse cara só faz o corpo, esse só faz a cabeça, esse só vai afiar a ponta, a gente produz 300 com os mesmos 3 caras. Então o prego fica mais barato, todo mundo fica mais feliz. Eu acho que a gente tem pouco isso no Brasil, uma inteligência de saber o seguinte, existem outras funções, funções de gestão, função de venda, função de propagação, tem outras funções nesse campo de gestão, de design, de produto, de legislação, que não estão ocupadas. Todo mundo quer ou criar, ou produzir, ou ensinar. Ninguém está fazendo o resto do... Tem um monte de função aí abandonada num país desse tamanho. Então, e que vai gerar uma consequência daqui a pouco. Quer dizer, a gente tem problemas está aguardando ainda essa consequência. por falta de... Eu tenho impressão.
Perdão, Aí, Maurício, eu só queria falar disso. Não, mas você está certo. Acho que é muito complexo. Nunca é uma coisa só. Não tem uma resposta. Aí eu ia te perguntar uma questão, né? Que eu vi a tua apresentação e a questão, a gente estava num grupo lá no JIP, que eu participo também, e a linha que a gente discute, eles discutem muito IA. Eu estava afastada, tal, mas a questão é até que ponto essa questão do prompt vai gerar uma outra aproximação com a escrita, com a leitura, né? Compreensão e interpretação. Porque, na verdade, é isso, né? Você tem que dominar a técnica, mas você tem que ter um domínio da linguagem. E isso leva para outro lugar, né? A gente tem muita sorte de estar vendo isso nascer, né? De estar perto do nascimento dessa estrutura, de estar vendo isso começar. Você vai num país que os carros já não tem mais carro mecânico, ninguém sabe dirigir carro mecânico, todo mundo só sabe dirigir carro automático, porque o cara não sabe usar uma coisa. Então, a gente está no tempo que as pessoas ainda sabem usar um ampliador, ainda sabem usar uma lente, ainda sabem descrever um filme e tal. Daqui a pouco essas pessoas não vão saber mais nada, elas vão tentar chegar no resultado sem ter o processo. A gente viu o processo, então é brilhante poder descrever o processo, né? Maurício, a Andréia queria falar alguma coisa. Vai, Andréia, depois a gente tem que encerrar para outra mesa, tá bom? Andréia. Eu só queria dar os parabéns para todos e falar para a Águida e para a Marli também esse aspecto extensionista, né, dessas práticas, que eu acho que vem muito ao encontro dessa perspectiva, né, de uma formação junto com a comunidade, aplicando, vendo a complexidade que é, né? Claro que a gente tem pouco tempo, mas só nessas pequenas falas, né? A Águida, a Marli, Maurício já falou outra coisa, porque é muito complexo o campo, né? E só realmente indo, então, só ressaltando também o aspecto extensionista, que é bem importante dessas práticas. Então, pessoal, eu vou agradecer a presença de todos. Aqui o Jorge Laferla está chegando. Jorge, a gente está encerrando aqui. Muito obrigado, parabéns. Obrigada a todos, obrigado, parabéns. Um beijo. Sempre obrigado, bom estar aqui. Gilberto. Um beijo para vocês. Um beijo. Parabéns pelo evento, gente. Parabéns. Beijo. Parabéns para todos, hein? Pessoal chegando aí, Jorge, Sônia. Já continua na mesma sala, essa outra outra mesa chegando, né, já Gil? continua essa mesma sala, é isso? A próxima? O link é o mesmo, continua. Tá bom. Tá bom? Tá joia. Obrigado. Beijo, Vamos dar os parabéns aí para obrigada. todo mundo, né? Estou vendo que o Jorge entrou. Deixa eu ver se eu consigo falar. Cadê o som aqui? Tá aí, tá funcionando.